por aí. Aqui é só para ter uma ideia, os computadores que vocês têm hoje, os celulares, né, eles já podem estar desse tamanho, já estão disponíveis num tamanho muito menor. O que limita é o visor, né, porque você não consegue visualizar nada desse tamanho. E o que limita também são as baterias, porque em geral as pilhas ainda têm um tamanho grande. Mas, tirando isso, a gente tem hoje computação do tamanho de partículas de poeira. E a gente pode instrumentar o mundo inteiro com isso, né? E saber tudo sobre todas as coisas. Esse é um grande perigo. Tem também alguns desses equipamentos que têm a capacidade de voar. E, como eu disse para vocês, nunca faço um capacete para abelha, a gente também tem já um sensorzinho na abelha. Você já deve ter visto no Fantástico o voo da abelha, que tem uma microcâmera ali. Então, isso também. Tem um experimento desse na Fazenda Iguatemi, aqui em Maringá, que é a Fazenda da UEM. Bom, estou falando muito de tecnologia, tem algumas coisas engraçadas. Nessa parte da abelha, a gente está ali na Fazenda Iguatemi, a gente também faz a monitoração de sapo, porque o sapo é um sensor natural. Onde tem sapo não tem poluição. E onde o sapo está se acabando é porque tem poluição, tem grande impacto. E o sapo ele coacha por 3 motivos. Ele quer acasalar, ele está incomodado com o impacto ambiental, né, e ele está defendendo o território. Então a gente pega o coachar dos sapos, descobre as faixas de frequência, discerne entre por que ele está coachando e faz todo um experimento de ir pro brejo, andar por todos os lugares para fazer esses experimentos aí com os sapos. A mesma coisa para aves também a gente tem colocado. Essa é uma ferramenta que já está no mercado. O Brasil é o maior produtor de frutas, né? A gente tem a laranja do Brasil de super qualidade, só que quando ela vai ser exportada, ela não chega com qualidade. Mas no pomar, essas frutas têm uma qualidade de excelência. O que acontece? Do pomar até a entrega, ela vai sofrendo todo tipo de dano. O caminhoneiro que desliga a câmara frigorífica para economizar diesel, é a batida dessa maçã, o jeito que se joga na esteira. Então, o Ministério das Comunicações pediu para a gente, encomendou essa fruta eletrônica, e a gente coloca essa fruta no meio de várias outras frutas, nesse caso está na maçã e está na banana, para a gente descobrir tudo o que aconteceu com ela e tentar corrigir isso, porque o impacto da balança comercial é incrível. Então, a gente tem trabalhado com essas ferramentas para trazer, né, uma fruta de qualidade, tanto para a laranja, para a maçã, quanto para a laranja. Né? Também temos aí para saber se essa batida faz o suco da laranja amargar. Todo pomar, todo pé de fruta, toda fruta, todo cara que vai colher a fruta, toda a sacola da fruta, tudo isso está instrumentado, você sabe de onde aquela laranja foi apanhada. A mesma coisa para o bezerro, a mesma coisa para todas as coisas. Então, o que eu digo? Tudo que você vai comer hoje, teoricamente, você sabe a origem, que agrotóxico que colocou, quem colocou, enfim, gente, o mundo está todo danado aí de informações, monitorado, tá? E só para ter um exemplo, eu estou trazendo isso para vocês, às vezes parece um pouco maçante, mas para a gente entender que no Brasil a gente tem tecnologia de ponta e a gente tem grandes cientistas. A gente tem muito trabalho bom. E o que diferencia, né, um professor doutor de um professor cientista? Então, para ser cientista, você não vai fazer ciências biológicas ou ciência da computação. Você é formado, você faz um mestrado, você faz um doutorado, aí você é o doutor. Só que você só é cientista quando você produz novos cientistas, faz pesquisa de ponta em publicações internacionais, né, reconhecidas no mundo todo, né, por exemplo, e você traz essa tecnologia para a sociedade. Você tem que entregar isso para a indústria. Tá? Então, o que diferencia um cientista de um doutor? Então, por exemplo, Cianorte tem muitos doutores, gente que eu conheço, gente muito boa, né, que está até viajando para apresentar artigos, gente de várias áreas, e o que a gente tem ainda são poucos cientistas, mas tem uma pessoa na USP que também é bem reconhecida. Assim. Então, o Cianorte tem feito um trabalho muito bom e muitos cianortenses estão sendo bem considerados. Eu, no meu laboratório, eu tenho 5 cianortenses comigo. Então, tem muita molecada de Cianorte, assim, boa, trabalhando comigo na UEM e que eu garanto que vão ser, assim, os próximos cientistas e que vão fazer muita diferença na região.